ela foi saqueada e queimada por um pirata. E hoje eu vou visitar uma das obras mais incríveis de engenharia do mundo. Mas se você acompanha esse canal, você sabe que isso é uma grande mentira. Hoje a gente finalmente vai cruzar o Canal do Panamá. Esse é o nosso primeiro vídeo oficial da temporada América Central. E se você não quer perder nada e quer acompanhar nossa viagem até o Alasca, se inscreve no canal e ativa as notificações. E para começar nossa viagem por aqui, nós estamos animados em levar vocês para conhecer com a gente a cidade do Panamá. A gente começa o nosso passeio por aqui em Casco Viejo, que é o distrito cultural e histórico aqui da cidade do Panamá. E ele é patrimônio mundial da Unesco desde 1997. E o ponto de partida do nosso passeio aqui por Casco Viejo é a Plaza da Independência. Foi aqui que, em 1903, o Panamá declarou a independência da Colômbia. Por aqui sempre tem umas feiras de artesanato acontecendo e a maior parte da praça é tomada pela Catedral Metropolitana. A catedral teve início da sua construção em 1688, mas só foi concluída 108 anos depois. E nessa igreja fica a imagem da padroeira do Panamá, Santa Maria de la Antigua. O ar-condicionado na igreja sai pela parte de baixo. Diferente, né? Sentiu um vento. Aham. E tem vários dutos desse, ó, por todo o piso da igreja. Bem interessante. Tem uma região aqui da cidade do Panamá que se chama Panamá Viejo, que é o Panamá Velho, que foi o primeiro assentamento europeu no extremo pacífico das Américas. E é uma cidade que foi construída originalmente em 1519 e depois em 1679 ela foi destruída por um pirata. Ela foi saqueada e queimada por um pirata. E aí reza a lenda que quando esse pirata, ele chamava Henry Morgan, ele veio saquear a cidade, o padre, para proteger o altar que era todo em ouro, ele deu um truque e cobriu o altar todo de lama pro pirata achar que não era nada valioso e deixar as coisas ali como estavam. E a lenda vai mais além, dizendo que não só o pirata não roubou a igreja, como também o padre convenceu o pirata a fazer uma doação para a igreja. E aí o pirata, segundo a lenda, disse a seguinte frase pro padre: "Eu acho que você é mais pirata do que eu." E eu tô contando essa história porque a gente tá chegando agora aqui na Capela São José. E essa capela é uma réplica exata da igreja que estava lá em Panamá Viejo. Esse aqui é um dos edifícios mais antigos de Casco Viejo. Foi um dos primeiros a ser construídos por aqui. Em 1737 ele pegou fogo e depois ele foi reconstruído. O lugar é lindíssimo. A gente tá falando baixinho porque as pessoas estão aqui em oração e conhecendo a igreja, mas a gente não pode deixar de comentar sobre o altar, que é todo folhado em ouro. Ali no altar da igreja tem algumas explicações sobre o altar e fala sobre essa lenda do pirata, Henry Morgan. E a igreja fala também que não passa de uma lenda porque o estilo do altar, a arquitetura dele é do final do século XVIII. E existem também alguns registros históricos de que o altar só foi coberto de ouro em 1915. Você falou que a lenda é mentira? Poxa, Léo, não se mata lendas assim. Aqui tem várias lojas de souvenirs, vários cafés bem charmosos assim. E o que a gente mais vê nas lojas de souvenirs são o quê? São os chapéus Panamá. Mas se você acompanha esse canal, você sabe que isso é uma grande mentira, que o chapéu Panamá, na verdade, é equatoriano. Então, quando você lê genuíno chapéu Panamá, quer dizer o quê? Que ele é feito no Equador. E a cidade do Panamá, ela lembra muito Cartagena, né? Em vários aspectos. Não só o centro histórico aqui, que lembra bastante a cidade antiga lá de Cartagena. A estética da arquitetura, né? Isso, é. Mas vai além disso. As ruas são pequenas, os prédios têm uma arquitetura muito parecida. Afinal, foram colonizados, né, pelo mesmo povo. E a parte nova da cidade também acaba lembrando bastante toda aquela região ali, por ter prédios muito altos. E lembrar um pouco até Miami e essas cidades grandes que a gente conhece nos Estados Unidos. Como é que é isso? Isso é uma calça, mas eu quero descobrir como é que é. Ah, tô provando uma calça diferente. Parece uma canga, mas do jeito que amarra ela, ela fica tipo uma calça. Legal, né? Legal. E fica assim, ó. Então quando olha pela frente parece uma calça, mas na verdade tipo, é como se fosse uma canga, ó. Ele é amarrado por trás e pela frente. Alguém ficou tentado em comprar a calça. Olha, foi a primeira vez que eu entrei numa loja de souvenir nessa viagem, assim, que eu disse, meu, isso aqui eu realmente compraria. Mas $48... É salgado, né? É. Mas é bonito. Vamos ver se a gente não acha em outro lugar. Tell me, porque eu não entendo. Silly, é como me siento.
Começou a chover, pra variar, e a última loja que a gente saiu era uma loja de um casal de cultura indígena, e os dois tinham culturas indígenas diferentes, e eles tinham dentro da loja itens de 3 culturas indígenas da região do Darien. E tinham coisas muito diferentes. Foi a primeira loja que a gente entrou que tinham coisas realmente diferentes, artesanatos que a gente não tinha visto ainda. Infelizmente pra nós, como é em dólar, é tudo muito caro, mas tinha assim objetos de decoração lindíssimos que vale a pena conhecer, pra quem tem dinheiro principalmente. Mas se mesmo como a gente, você não pode comprar, acho que vale uma parada pra conhecer. Vale. Então vamos botar o nome da loja aqui, caso alguém esteja vindo pro Panamá, vale dar uma entrada e só conversar com os donos da loja, né? Que Já foi bem legal. E como a gente falou no vídeo de Cartagena, pra nós não tem nada melhor, principalmente em centros históricos, do que ficar caminhando e explorando os lugares. Na verdade, a gente faz isso em todas as cidades por onde a gente passa. É uma forma da gente entender um pouco da arquitetura local, da cultura, dos costumes, da rotina das pessoas que moram aqui. E aqui em Casco Viejo não é diferente. E a gente vê nos prédios históricos aqui de Casco Viejo um contraste muito grande. Tem alguns prédios que estão impecáveis, que foram restaurados e estão lindíssimos. Outros que estão em processo de restauração. E muitos também que foram simplesmente abandonados e estão completamente deteriorados. E a gente aproveitou que a chuva deu uma trégua e caminhou uma quadra. Nós estávamos a uma quadra do nosso próximo ponto, que é o antigo convento de Santo Domingo, que é uma das atrações mais conhecidas aqui de Casco Viejo, porque é a ruína mais bem preservada daqui. E com certeza, se você já pesquisou alguma coisa sobre o Panamá, você deve ter visto fotos do antigo convento. Você vai encontrar duas coisas, o canal do Panamá e o antigo convento nos cartões postais. E esse aqui é o ponto turístico mais conhecido de Casco Viejo, o segundo mais conhecido da cidade do Panamá, porque o primeiro mais conhecido da cidade e do país todo é o canal do Panamá. Já falei algumas vezes aqui no canal o quanto eu sou fascinado, né, por engenharia, arquitetura. E hoje eu vou visitar uma das obras mais incríveis de engenharia do mundo, que é o Canal do Panamá. Cheguei aqui nas reclusas de Miraflores, para isso eu peguei um ônibus, a linha C810, dá para pegar lá no shopping Albrook mesmo, e você precisa ter um cartão, não dá para pagar diretamente pro motorista, mas eu dei sorte de encontrar dois panamenhos que inclusive trabalham aqui no canal, e um deles se ofereceu a passar o cartão para mim, que custa 25 centavos, e no fim ele nem quis cobrar, então vim de graça para cá. Agora eu vou entrar aqui no centro de visitantes e conhecer um pouco do canal. Hola, uno. ¿Cómo? Turista, sim. Muchísimas gracias, sim. Já comprei o ingresso para turista, o adulto é 10 dólares, para criança é 5. Então agora eu tô na fila aqui esperando para entrar. Mas já dá para ver o navio daqui. Tem o navio chegando agorinha aí nas reclusas. Hola. ¿Todo bien? Hacia adelante, señor, afuera, a la izquierda. Perfecto. Gracias. E aí você pode se perguntar, mas por que foi construído o Canal do Panamá? E aqui do nosso lado esquerdo a gente tem o Oceano Pacífico e do outro lado do canal, 80 quilômetros daqui, fica o Oceano Atlântico. Antigamente, o navio que saía da costa do Atlântico, por exemplo, dos Estados Unidos, e precisava levar um carregamento para a Ásia, precisava passar por toda a América do Sul, chegar lá no Cabo Horn e começar a subir a América de novo para chegar na Ásia. E construindo o Canal do Panamá isso seria possível num tempo muito menor. Como as terras panamenhas são mais altas que o nível do mar, seria muito difícil cavar simplesmente um canal para atravessar do Oceano Atlântico para o Pacífico. E além disso, os rios aqui da região não seriam navegáveis para as embarcações que passariam por aqui. Então foi criado um lago artificial, que hoje é conhecido como Lago Gatun, e foram construídas algumas reclusas para funcionar como um elevador de água para levar os navios do nível do mar para o nível dos lagos navegáveis. Então pela manhã os navios entram no canal, percorrem os 80 quilômetros, eles levam mais ou menos 8 a 10 horas para fazer esse percurso, e pela parte da tarde eles saem do canal. Então por isso que a gente consegue ver aqui os navios saindo em direção ao Oceano Pacífico, mas se a gente estivesse lá do lado do Atlântico, os navios estariam saindo para aquele lado.
Fica bem cheio aqui, para conseguir um lugar, para ter uma vista um pouco melhor é bem difícil. Quando passam os navios, o pessoal acaba saindo daqui, então sobram alguns lugares. As reclusas já estão enchendo de novo. É um desnível de cerca de 8 metros entre as comportas, né, entre um andar e outro. E olha só a diferença do nível, ó. Ali o navio já baixou e aqui em cima está o nível novo por onde vai entrar o próximo navio. E eu achava que era algo demorado para esvaziar e encher, mas não, é super rápido. E os navios se deslocam aqui dentro com certa rapidez também. Fica um cara aqui explicando o tempo todo que navio é, quantos containers, mais ou menos o custo para ele atravessar o canal. E aí ele estava explicando que conforme o tamanho do navio, eles podem trafegar aqui com mais ou menos velocidade. O navio que estava passando mais próximo aqui da gente, ele tinha cerca de 1,5 metro de cada lado das paredes do canal. E aí, como tem bastante espaço, isso é bastante espaço, ele podia andar um pouco mais rápido. Aquele navio lá atrás tem 0,5 metro livre entre as paredes do navio e as paredes do canal. Cara, 0,5 metro é muito pouco, né? Sei lá, é uma coisa assim, ó. E uma vez que os navios estão no canal, o que desloca eles são esses trens. Tem alguns trilhos aqui na lateral e aí eles deslocam o navio, servem tanto para puxar ele como para frear em caso de necessidade. O canal do Panamá é tão importante para a navegação que por muito tempo os limites de construção dos navios, né, os tamanhos máximos que eles poderiam ter, era determinado pelo canal do Panamá. Então os navios que chegam muito próximos aí a essas medidas, eles são chamados de Panamax. E hoje estão agendados 8 Panamax para passar por esse lado do canal. Hoje em dia no canal novo lá passam navios ainda maiores e que acabam extrapolando as medidas do canal original, então por isso que foi feita a expansão, né? No fundo a gente consegue ver um navio passando pelo canal novo e as reclusas mais novas estão lá para trás. Então essas aqui são as reclusas antigas e aí as novas cabem em navios ainda maiores. E hoje qualquer navio do mundo pode passar pelo canal do Panamá. O custo médio para atravessar uma embarcação dessas que a gente está vendo é entre 100 e 200 mil dólares e pode chegar, dependendo do tamanho do navio, até uns 400 mil dólares. Mas pelas reclusas novas, como eu falei antes, passam navios bem maiores. Então esses navios que passam pelas reclusas novas podem acabar pagando perto de $1 milhão para atravessar o canal. Barcos privativos pequenos, como catamarãs, pagam entre 800 e 3 mil dólares. E por curiosidade, a taxa mais baixa que alguém já pagou aqui no canal foi um nadador que atravessou o canal inteiro em cerca de 10 dias e pagou 36 centavos de dólar. Para ter uma ideia de valor e tempo, um navio que paga na faixa aí de uns 100 mil dólares para atravessar o canal, se ele fosse fazer o caminho pelo Cabo Horn, né, descer até o final da América do Sul, ele levaria cerca de 2 semanas para fazer o mesmo trajeto e gastaria aproximadamente $1 milhão. Então, por mais que seja muito caro passar por aqui, é uma economia grande de tempo e de dinheiro. Mas enfim, se você gosta de história e de engenharia como eu, acho que não dá para vir para a cidade do Panamá sem conhecer o Canal do Panamá. É uma obra incrível, é realmente de ficar boquiaberto ver os navios passando por aqui. Para ter noção, as comportas que são usadas aqui são as mesmas desde o ano de fabricação, 1914, e continuam funcionando bem até hoje. Mas é isso, agora bora voltar para casa. Bom dia, galera! Bom dia! Como vocês puderam ver, mudamos. Mudou o dia. Uma coisa que acontece muito aqui, a gente já comentou nos vídeos da Colômbia, no Panamá também, a gente sabe que daqui pra frente vai ser porque a gente tá na temporada de chuvas aqui da América Central. E a Colômbia acaba pegando essa temporada também. Então o que acontece? Todo dia chove, todo final de dia chove. Aqui tem dias que 2, 3 horas da tarde já tá chovendo. Tem dias que passa o dia inteiro chovendo. Tem dias que a previsão é chuva, mas só vai chover lá pelas 7 da noite. E eu acho legal a gente falar tanto pra quem tá se programando entender, né, que vai ter que se organizar em volta dessa questão das chuvas, se vier nessa época. De setembro pra frente já começa a temporada de chuvas. E no nosso caso, o que a gente fez foi dividir os passeios. Eu queria muito conhecer o Canal do Panamá. Eu não queria tanto, não era uma coisa assim que eu precisava ir conhecer pessoalmente. E então eu fiquei trabalhando e o Léo foi lá conhecer. Então ele aproveitou um dia que a gente viu que não tinha previsão de chuva de tarde. Ou pelo menos, pelo menos ia ter uma brecha ali pra ele poder ir. E ontem, que também abriu o sol,
a gente teve um tempinho ali para poder conhecer, a gente foi conhecer o centro histórico aqui da cidade do Panamá. Então, caso vocês venham nessa época, a gente recomenda que vocês façam os passeios de manhã, porque a previsão normalmente é de chuva no período da tarde ou de noite. Então, de manhã tende a chover menos, apesar de que acaba chovendo também alguns dias. E agora a gente está se arrumando porque nós já estamos prontos para deixar a cidade do Panamá, mas ainda falta mais um passeio de carro, na verdade. Mas tem mais uma coisa que a gente quer fazer nesse vídeo, que a gente quer fazer aqui na cidade do Panamá e compartilhar com vocês. Porque muita gente tem dúvida e acaba confundindo, né? Cruzar da Colômbia para o Panamá, cruzar o Estreito de Darien, né? Atravessar essa parte onde não tem terra, que a gente teve que fazer de navio, como cruzar o Canal do Panamá. E isso sim a gente consegue fazer de carro. Então hoje a gente finalmente vai cruzar o Canal do Panamá. E várias pessoas mandaram mensagem falando assim: ah, mas como é que vocês vão cruzar o Canal do Panamá? Ah, mas eu vi que tem ponte para cruzar o Canal do Panamá. Mas não era isso que nós estávamos fazendo até agora, para vir da Colômbia para cá. Mas hoje sim, nós vamos então cruzar o Canal do Panamá e cruzar a ponte do Canal do Panamá. Maquiada então? Pronto. Só falta passar um hidratante labial com cor. Estamos passando agora pela terceira reclusa? É a segunda reclusa, na verdade. A segunda antiga, né? Agora tem as novas, mas essa aqui é a reclusa de Pedro Miguel. E agora que a gente tá passando tem acho que é um petroleiro que tá passando aí. E a estrada passa bem perto, então a gente consegue ver. É, aqui é a entrada vindo do Atlântico, que tá saindo pro Pacífico, nesse sentido aí. Mas é legal que a gente consegue estar bem pertinho. Antes tinha como olhar um pouco melhor aqui, eu acho. Mas eles cobriram com telas aí e tal. Segurança, né? É. Normal. Segurança. Na verdade tem um estacionamento. Tem um outro lugar. Tem outro lugar um pouquinho mais pra frente. Ó, aqui é legal que daí dá pra ver, né? Não é que nem Miraflores lá, que eu fui visitar, que a gente consegue, né, ver, tem toda a explicação e tal, bem de perto. Mas já dá pra ter uma boa noção de como funciona uma dessas reclusas aqui no Canal do Panamá.